Sempre vítimas de piadas e comentários maldosos, as sogras levam a fama de encrenqueiras. Mas será que isso é verdade? Elas se defendem. Depende da nora. Ou da gente saber controlar a situação. Eu, pessoalmente, não sou encrenqueira. A minha filha até acha que eu sou melhor pro meu genro do que para ela. Ciúme de filha, né? Eu acho que mãe de filho é mais ciumenta do que mãe de filha. Apesar da fama, algumas celebridades saem em defesa. Brito Júnior, por exemplo, mora com a sogra. Então acontecem muitas coisas, mas ela sempre procura preservar o lugar dela, né? E a gente se dá muito bem. Ana Hickman revela que sempre conta com o apoio da mãe do marido. Ela sempre me protege, isso desde o começo de namoro. Inclusive intimar o filho dela a ter certeza que ia namorar comigo de uma forma séria. Não era de qualquer jeito, não tinha essa história de ficar, não. No caso de Ticiane, não é diferente. A mãe do namorado, César Tralli, adora a apresentadora. E gostou quando o filho assumiu o relacionamento. Ela quase caiu pra trás, ela falou assim, meu Deus, filho, eu sempre achei que essa menina tinha tudo a ver com você. Eu acho que eu sou realmente uma leveza na vida dele. Mas nem todos têm tanta sorte assim. O jogador Neymar que o diga. Na época em que namorava Bruna Marquezine, a mãe da atriz não ficou nada feliz com o namoro da filha com o craque. Segundo ela, o atleta seria jovem demais e faria Marquezine sofrer com as puladas de cerca, típicas dos boleiros. De acordo com a mídia, foi exatamente a infidelidade do jogador que teria provocado o rompimento da relação. Nada foi comprovado. E o que dizer da mãe do jogador Davi Luiz? Na época em que o craque assumiu o namoro com Sara Madeira, a mãe, Regina Célia, disse que o filho era jovem demais e que ele precisava se dedicar à carreira e completou: não tenho nada contra as garotas, mas só queria que ele tivesse algo sério depois dos 30 anos. Mas afinal, por que é tão difícil para uma sogra aceitar a nora ou o genro na família? É isso que vocês vão saber agora. Atenção, alunos, bem-vindos à escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais solteiros aprendem um amor inteligente. Nós queremos começar o programa com a sua participação. Exato. Vá lá nas nossas redes sociais, no facebook.com/Escola do Amor e também no Twitter, @TheLoveSchoolTV ou no Instagram, TheLoveSchool. E deixe o seu comentário sempre usando a hashtag Escola do Amor, sobre qualquer coisa que você ver aqui no programa hoje. Então, estão vendo aqui esse docinho, né? Ele é uma delícia, mas já foi até chamado de olho de cobra. Olho de cobra? Olho de cobra, Renato. Eu fiquei sabendo também que essa ameixa aqui representa o olho grande da sogra em cima da nora. É isso? Olha só o que dizem ser a língua de sogra. Grande, enrolada e estridente. Essa todo mundo conhece, né? Com certeza foi a ideia de um homem, não foi uma mulher que criou isso aqui. Ou uma nora. Gente, é claro que tudo isso, a história da sogra, a velha história, as velhas piadinhas sobre a sogra, são brincadeira, às vezes tem um fundinho de verdade, mas são coisas que estão enraizadas na nossa cultura, não é? A gente consegue entender por que as pessoas pensam assim da sogra por causa dessas coisas. Mas será que as pessoas não entendem que elas podem ser grandes aliadas? E é melhor que sejam grandes aliadas, porque, olha só, de acordo com o artigo 1595 do Código Civil Brasileiro, nem com o divórcio a sogra deixa de ser sua sogra. Quer dizer, não existe ex-sogra, tá bom? Então é melhor você aprender a se entender com ela, não é? Nós vamos chegar lá. Mas antes, vamos mostrar tudo o que uma sogra não deve fazer, como essa do nosso reprovado do teste. Olha só o que ela apronta. Ué, quem será? Tá esperando alguém? Não, eu não. Boa tarde, gente!
Dona Rosângela, não sabia que a senhora tinha a chave da casa? Que surpresa boa, mamãe. Para você, imagino que sim, filho. Seja bem-vinda. Que bom ver a senhora, Dona Rosângela. Sei. É que eu decidi passar um tempo assim fora de casa. Então eu trouxe um felpudo pra ficar aqui com vocês enquanto eu viajo. Quem? Você disse alguma coisa? É que por um momento eu achei que a senhora quisesse ficar aqui com a gente. Mas a gente não tem como acomodá-la. Não, fique tranquila, minha querida. Meu voo é amanhã cedo. Eu vou dormir aqui só por uma noite. Boa noite. Boa noite. Que é isso, mamãe? O que aconteceu? O que foi, Dona Rosângela? Por que a senhora gritou? É o armário. O que tem um armário? Tem algum bicho aí? Não, são as suas roupas, filho. Elas estão todas amassadas. Ai, lá em casa, suas roupas eram tão bem cuidadinhas, filho. Sei, mamãe, mas precisava disso tudo? Claro! Acordo eu com vontade de ir ao banheiro e aí, de repente, abro uma porta e me deparo com isso. Parece que um adolescente é dono desse armário. Ai, que exagero. Exagero, é? Você, por acaso, já tentou passar as roupas ou você apenas tira de um varal e joga aqui? Para sua informação, Dona Rosângela, nesta casa, a gente divide as atividades domésticas. Oh, céus! Eu não acredito que eu criei o meu filho para ser dono de casa! Ai, mamãe, menos, né? Não exagera. Agora dá-me licença que eu vou voltar a dormir, tá bom? E Dona Rosângela, o banheiro fica no final do corredor, tá? Mas cuidado, que é capaz das toalhas não estarem muito bem passadas. Ou pior, estejam usadas. Boa noite. Boa noite, mamãe. Agora, imagina uma sogra dessa pro resto da vida, né? São sogras assim que dão um mau nome às sogras, não é? Mas eu acho que a nora também não estava também tão fácil assim, né, Renato? Vamos dar também um desconto. A sogra realmente intrometida e tudo mais, mas a nora também entrou na dela. Começou também a fazer coisas erradas. E é isso que nós vamos ensinar você, nora, sogra, não fazer, tá? O que acontece muitas vezes é que duas mulheres acabam entrando numa disputa pela atenção do marido e filho, né? Mas isso não é regra. Nós vamos mostrar para você o caso da blogueira Juliana. Ela é brasileira, casada com um indiano. E o problema dela era com o sogro. Olha só a entrevista que fizemos com ela por Skype, diretamente de Mumbai. A Juliana é brasileira e é casada com um indiano há 3 anos. Atualmente ela mora lá na Índia. Na época em que oficializou a união, quem não aceitou o casamento foi o sogro. E pela internet ela vai contar tudo pra gente. Pois é, foi meio inesperado, né? Mas ele tinha aceitado, né? Mas algumas pessoas da família, da parte dele, né? Acabou fazendo a cabeça dele, dizendo, não, negócio de estrangeiro, essas estrangeiras, elas casam em 1 ano, elas se divorciam, isso não vai dar certo, melhor não. E aí ele escutou e pronto, aí ele se fechou totalmente para mim. Fez questão de demonstrar que ele não estava satisfeito. E demorou um tempo, até mais de 1 ano, até ele amolecer o coração. Que na Índia o pessoal pega a bênção dos mais velhos tocando os pés dos mais velhos. Então, eu perguntei ao meu esposo se eu deveria fazer isso. Eu falo, fica à vontade, se você se sente à vontade com isso, faça. Eu fiz, a minha sogra ela ficou muito feliz, me puxou para perto, me deu um abraço, começou a chorar, então ela me recebeu muito bem. Eu fiz a mesma coisa com meu sogro, ele puxou os pés assim, com quem diz, sai para lá, e não aceitou muito bem. Nós tivemos uma cerimônia de casamento, ele não compareceu, e claro que eu acho que meu esposo ficou bem magoado com isso, mais do que eu, com certeza. Eu acho que quem foi a verdadeira mentora, a pessoa que ajudou mesmo, que 2 pessoas, a minha sogra e o filho do meu cunhado, né? Ele é pequenininho, ele desde a primeira vez que me viu, ele ficou muito apegado a mim e começou a me chamar de tia. Então esse apego que ele teve comigo, acho que também balançou um pouco o meu sogro, já que ele gosta muito do neto, né? Ele não foi na cerimônia. Como que você fez para se aproximar dele? Eles estavam com uma viagem marcada para vir aqui para Mumbai nos visitar. Eles nunca tinham vindo.
E eu tava um pouco apreensiva, porque eu falei, nossa, eu vou ficar na minha casa, ele vai vir na minha casa e ele nem fala comigo como é que vai ser esse negócio, né? Eu tava um pouco apreensiva, mas uma semana antes dele vir, ele ligou pro meu esposo e falou, deixa eu falar com a Juliana. E quando eu peguei o telefone e falou, oi minha filha, como é que você vai? Né? Eu falei assim, vou bem, o senhor, né? E aí ele começou, tô bem, então semana que vem a gente se encontra. E nisso, a partir desse dia, ele mudou da água pro vinho. Hoje ele é meu principal defensor, ele apoia tudo. Hoje ele realmente é como se fosse uma figura realmente paterna. A Juliana, com certeza, ela entrou numa situação difícil, não é? Porque no caso dela não é só a questão de sogro, né? Não é isso. É que realmente existia a diferença da cultura. Existe uma diferença muito grande de culturas. E normalmente o pai, o sogro lá na Índia espera certos comportamentos da nora, porque lá na Índia é assim. É desse jeito, ela é assim, assim, assim. E o filho foi casar com uma brasileira que não faz nada daquilo. Então você pode imaginar como que deve ter sido difícil para ele se acostumar com isso. Literalmente uma estrangeira no nosso meio, na nossa família, em todos os sentidos da palavra. Então é o que a gente sempre fala aqui, que casamento por si só, quando tudo se encaixa, já é difícil. Quanto mais quando você arruma mais dificuldades, como, por exemplo, culturas diferentes. Não é que não deva e não possa acontecer, mas o sacrifício vai ser maior, como a Juliana pode contar muito bem, como ela disse aí pra gente. Agora, aqui no programa, nós já tivemos um caso que nos chamou muita atenção. Você deve se lembrar, recentemente, a Tati esteve aqui e falou da sogra dela, a Tati que é casada com o cantor sertanejo Vicente. Vamos rever trechos do programa que foi ao ar em outubro do ano passado. Olha, não foi fácil conquistar essa sogra, né? Vamos ver. Não eram as fãs que eram o meu problema. Nunca foi. Era a família. Eu fui extremamente rejeitada por todos. Minha sogra olhou pra mim, eu te odeio. Olhou pra mim e falou, te odeio. Não ia com a minha cara. Não sei, eu acho que eu tava tirando caçula de casa e eu tive uma rejeição muito grande. Eu acho que o pior dela era a fã, realmente era a carreira. E também o fato de perder o filho, creio. E outra. O bebezinho dela. Sogra, eu sei que você vai me matar agora, mas é verdade. Eu sempre gostei de resolver, então automaticamente foi o homem da casa. A culpa de tudo, digamos assim, passou pra mim. Então eu falava assim, bem, o tempo mostra quem é quem. Bom, nós vamos ver um pouquinho o que é a sua sogra. Ela mandou um recadinho pra você, olha só. Vamos lá. Quando ele começou a namorar a Tati, ele era muito novo, ele ia fazer 20 anos. Então eu fui totalmente contra esse namoro. Eu falava muito mal dela. Eu cheguei a atormentar ele mesmo, para largar esse namoro. Ou ele largava dela ou ele não precisava falar comigo mais. Tati, primeiramente eu quero te pedir desculpa porque eu dificultei o relacionamento teu com meu filho. E eu quero que você saiba que eu amo muito você. Você é como uma filha para mim. Um beijo. Pois é, tudo se ajeitou e hoje elas são como mãe e filha. A Tati teve muita sabedoria em lidar com a Patrícia, a sogra, e mostrou que seria uma ótima nora e que não estava jogando contra. Isso é muito importante, né, Renato? Porque às vezes a nora parece estar num time oposto. Faz pior, né? Ela dificulta ainda mais melhorar essa relação. E o que a Tati faz muita diferença, né? Entender o lado da mãe, do parceiro, né, no caso a sogra, porque afinal até pouco tempo ela era aquela mulher que cuidava do filho, a única mulher na vida do filho. E a nora que está entrando na família, ela que deve fazer esse papel de conciliadora, de conquistadora da admiração, ter mais paciência, tolerância e entender que ela tem que fazer da sogra uma aliada e não uma inimiga. E agora vamos falar um pouco para você que é sogra e que se identificou com alguma das situações que a gente mostrou aqui. O que você pode fazer para melhorar a sua relação com o seu genro ou a sua nora? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que entender, você mãe, entenda que você criou o seu filho para que ele possa ter uma vida própria, né? E essa vida própria envolve uma nova família que ele está formando agora, né? Primeira coisa que você tem que entender, ele não vai ser seu para sempre. E mesmo que a vida e o casamento que ele escolheu não seja bem aquilo que você queria para ele,
nem tudo sai do jeito que queremos. Então, o importante é você aprender a lidar com essa situação. Não é o que você queria, então tá, mas não precisa rejeitar. Exato. E lidar com a realidade, lidar com o presente. E o presente é claro diante de você. Os seus filhos, ou o seu filho, a sua filha, se casou e precisa do seu apoio. E às vezes o melhor apoio que você pode dar é deixá-lo viver a sua vida, enfrentar suas batalhas e aprender a lutar por si mesmo. E não queira se meter, não queira consertar a vida do seu filho. Essa fase já passou. Agora, como adulto, ele precisa que você o deixe sozinho para aplicar aquilo que você ensinou para ele quando ele era solteiro. E se ele vier pedir ajuda no casamento, ajude-o, mas não seja parcial. E a melhor forma de fazer isso é apontar os erros que ele comete com a esposa, né, Renato? Essas são as dicas que nós damos. O meu pai deu dicas para você e para mim, quando nós precisamos de ajuda. E toda vez que eu falo com a minha mãe alguma coisa, ela me corrige, não o Renato. Por quê? Porque você como pai, você como mãe, você tem que ver o seu filho. Você não tem que ficar só olhando o erro da outra pessoa. Você tem que olhar o seu filho. O que o meu filho pode melhorar como marido, como esposa? E ajudar nesse sentido. Bom, falando em erros, agora vamos ajudar um jovem casal no laboratório de hoje. A Fabrícia está sentindo o peso de ter casado aos 16 anos. E o Gabriel pede que ela tenha mais atitude. Vamos ajudá-los. O que você mais gosta em mim? Eu gosto da sua personalidade, que você faz tudo ficar mais simples. O que você menos gosta? De quando você me pressiona. E eu não consigo fazer direito por causa dessa pressão que você fica em cima de mim. Desde quando isso começou a te incomodar, essa pressão que eu faço? Depois que a gente começou com a loja, né? Você cobra bastante de mim. E eu, por ficar receosa para não fazer nada de errado, né? Eu fico meio receosa em fazer, né? Mas é errando que se aprende, né? Ninguém nasce sabendo. Assim, parece que fica tudo nas minhas mãos, entendeu? Por exemplo, uma conta para pagar, ó, tem que pagar essa conta. Você não dá uma sugestão de como pagar, de como da onde a gente conseguir esse dinheiro para pagar essa conta. Mas eu já tentei fazer isso, você que não tomou nenhuma iniciativa. Bom, nós vamos aqui pontuar algo que o Gabriel precisa aprender. Gabriel, como você mesmo falou, é errando que se aprende. Mas parece que você sabe a teoria disso, mas na prática você impõe à sua esposa Fabrícia, que tem apenas 19 anos, que é 5 anos mais jovem que você impõe sobre ela coisas que ela não tem a maturidade nem a experiência para fazer ou entregar. Então, você precisa praticar essa teoria. Entender que ela precisa ter a liberdade e a confiança de tentar as coisas, de tomar iniciativa e errar, porque ela vai errar, como você também erra, sem que ela seja condenada, atacada, criticada, colocada para baixo, inferiorizada por você por ter errado. Você precisa dar a ela essa liberdade, porque se você não fizer isso, então você vai podar a iniciativa que você quer que ela tenha. É preciso que ele entenda que ele tem parte da culpa de ela ainda não ter mais confiança nela mesma. O Gabriel, ele tem um jeito, assim, diferente da Fabrícia, né? Ele vai lá, ele consegue dar conta de tudo, ele consegue organizar tudo. Já a Patrícia não é assim. Ela não tem esse seu jeito, Gabriel. Ela é diferente. Ela é mais devagar para dar conta de tudo. Ela não consegue dar conta de tudo. Ela não é tão organizada, sabe? E aí, o que está acontecendo? Você quer que ela seja uma Gabriela, que ela tenha a mesma atitude, o mesmo comportamento, que pense da mesma forma como você, e nunca vai ser assim. Ela nunca vai ser assim. Eu acho que ele precisa entender isso. A Fabrícia nunca vai ser um Gabriel. Então, duas coisas que o Gabriel precisa aprender a respeito disso. Primeiro,
chama-se paciência. Você tem que aprender essa palavra e praticar essa virtude. Paciência com a Fabrícia. Ela vai amadurecer. A boa notícia é que ela vai amadurecer, ela vai aprender e se você continuar fazendo as coisas certas, ela vai ser uma pessoa, uma auxiliadora excelente, uma esposa excelente ao seu lado. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que fazer o papel, como marido, um papel de treinador para ela. Se você é mais experiente, você sabe um pouco mais que ela, então seja um treinador. Seja paciente, não seja carrasco, não seja o primeiro a apontar o erro, a criticar, mas ajudá-la a florescer, desenvolver os seus talentos que estão ali, mas estão enterrados e estão inibidos pela sua atitude muito exigente e pressionadora com respeito a ela, ok? Então seja treinador dela e tenha muita paciência. Vamos continuar assistindo a conversa. Eu acho que você me compara demais com as pessoas. Você vê tantas pessoas, né, com mais idade, que tem mais experiência, tem mais idade, tem mais ideias, resolve os problemas sem precisar do marido. É mulher, né? Mas nenhuma mulher que eu conheço que você fala isso tem a minha idade. Passou pelo que eu passei, entendeu? Nenhuma delas casou com 16 anos, entendeu? Então eu acho que não vale muito a pena você ficar esfregando isso na minha cara. É que eu sempre espero, né, que você se esforce, né, um pouco mais, né, pra gente conseguir, né, alcançar os nossos objetivos, né. E aí, ó... Você quer que ela se esforce, que ela tenha mais independência, mais iniciativa para alcançar os objetivos, porém a maneira errada de você fazer isso é você compará-la. É um tiro no pé que você dá. Porque imagine se ela fizesse isso com você. Se ela chegasse para você e falasse, Gabriel, por que você não é igual fulano? E desse uma qualidade do fulano que você não tem e nem possa ter agora. Você vai se sentir inadequado, você vai se sentir, no mínimo, rejeitado, inferior ao fulano, que ela está olhando para o fulano e se tivesse a oportunidade, trocaria você pelo fulano. É isso que passa na cabeça dela quando você a compara com outras mulheres. Então, erro clássico na tentativa de tirar uma boa reação para outra pessoa melhorar, a gente acaba comparando o cônjuge com outra pessoa. Não funciona. Aprenda isso definitivamente. Você não quer que ela se sinta inferior, Gabriel. Você quer que ela desenvolva, como você falou. Você quer que ela cresça, que ela reaja, que ela, sabe, seja melhor em tudo. Mas para isso, ela não pode se sentir inferior a ninguém. Então você precisa trabalhar para que ela venha se sentir valorizada. Você tem que mostrar que ela tem valor, que ela tem potencial e que ela pode. E com o tempo ela vai conseguir. Que é claro, ela tem 19 anos. Eu lembro que quando eu tinha meus 19 anos também, eu errei muito. Muitas coisas que hoje eu faço bem, aos 19 anos, não tinha como fazer bem. Então nós temos que deixar o tempo também corrigir, né? Vamos continuar assistindo. Eu quero que nosso casamento mude, mas eu preciso da sua ajuda. Eu queria saber qual é a sua solução inteligente, né? De fazer o casamento fluir naturalmente e de uma forma boa. Eu acredito que a gente tem que, assim, procurar compreender um ao outro, né? E eu acho que falta um pouco disso. Acho que uma parte de mim e um pouco de você também, né? A gente vai fazer 3 anos de casado. A gente nunca viajou junto. A gente nunca saiu assim. Nossa, vamos passar um final de semana só nós dois juntos. A gente nunca fez isso. Um momento que a gente tá normal, né? Tá conversando. Tá um dia super bom. Mas aí quando você encontra alguém fala alguma besteirinha me zoando, né? Você já vai lá e você e a pessoa ficar brincando, né? Com a minha cara. Eu não acho isso legal. Também não é só eu que faço esse tipo de brincadeira, né? Eu já vi você fazendo esse tipo de brincadeira comigo também. Mas eu só faço isso porque você faz isso e eu falo com você e você não se toca. Aí eu vou ver se você, do mesmo jeito que dói em mim, vamos ver se dói em você. Bom, uma rápida pontuação aqui. Gabriel
Parece que a gente está metralhando o Gabriel, mas infelizmente a gente tem que pontuar os erros. Gabriel, você nunca, jamais deve ridicularizar a sua esposa. Nunca se unir em roda de amigos àqueles que estão apontando, ridicularizando, gozando da sua esposa, apontando um defeito dela. Ao contrário, se alguém fizer isso, você deve imediatamente sair em defesa dela e falar logo em cima uma qualidade. Mesmo que o que estejam falando seja verdade, você deve sair em defesa da sua esposa. E você vê por que ela se sente tão inferior, né? Insegura. Está vendo aí? Eu acredito que você assistindo, você mesmo, você já deve ter reparado que você não tem contribuído para o crescimento pessoal da Fabrícia. Concluindo. E o nosso melhor momento? É quando a gente passa o dia inteiro sem discutir, sem brigar, sem qualquer intriguinha. Eu sinto que eu tô exigindo demais de você, tô cobrando demais, né? E te comparando realmente com outras pessoas. Eu não quero isso para o nosso casamento. E eu quero ficar com você pro resto da minha vida. Eu não quero mais ter nenhuma outra pessoa, né? Eu só quero estar com você. Você vê que o pouquinho que ele falou de positivo, de elogio para ela já abriu um sorriso. Foi a primeira vez que ela... Sorriso e lágrimas, a primeira vez na conversa. Isso mostra a carência que a Fabrícia está sentindo, Gabriel, a ponto dela dizer que o melhor momento que vocês têm, que ela lembra, é quando vocês passam um dia só, sem briguinhas, sem desavenças, sem críticas. Quer dizer, para ela, aquele é o momento mais feliz para ela em 3 anos de casamento. Isso deveria ser vergonha para você, vergonhoso para você. Porque você, como marido, você tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa, de fazê-la sentir feliz. Claro que você não é responsável pela felicidade dela. Isso é algo que ela tem que cuidar de si só. Mas você, sendo a causa da infelicidade, também não é nenhuma honra para você. E eu gostaria de recomendar a você, Fabrícia, que você leia o livro A Mulher Vê. Você me parece uma pessoa muito insegura com você mesma. Você vive falando, mas eu tenho só 19 anos, eu tenho só 19 anos. Tá, você tem só 19 anos, mas você tem muito valor. Você tem muitas qualidades e você precisa reconhecê-las. Então, eu gostaria de recomendar que você leia esse livro. Ele está disponível nas melhores livrarias, o livro A Mulher Vê. E eu quero dar uma última dica para o Gabriel. Gabriel, você também tem responsabilidade de fazer melhorar a autoestima e a autoconfiança da sua esposa. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso elogiando, olhando o que está certo com ela e não sempre apontando o que está errado. Bom, vocês já viram aqui o nosso quadro É Só um Café, onde 2 solteiros se encontram pela primeira vez e nós estamos por perto para dar umas dicas. Mas daí para frente é com eles e hoje nós vamos mostrar a continuação de uma história que começou aqui no ano passado, recentemente. Vamos lembrar como foi o primeiro encontro do Lindomar e da Isabel. Acompanhe. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem? Prazer, meu nome é Prazer. Lindomar. Prazer em te conhecer. Prazer Bonito é seus todo meu. olhos. Muito obrigada. bonito. Sentar? Obrigada. Nada. Fique à vontade. Ele parece estar mais nervoso que ela. Ele está um pouco tenso, né? É que tem tanta coisa pra gente perguntar. No dia só fica difícil, Isso. né? Pra gente Conhecer pensar. uma pessoa diferente, que tá muito legal, né? Mas a gente acaba esquecendo algumas coisas. Da sua parte, rola um segundo encontro. Eu achei muito interessante, eu gostei, eu espero que haja sim. Você quer um segundo encontro com ele? Sim, eu aceito um segundo encontro até para conhecer ele melhor. Mas e agora? Como será que eles estão? O segundo encontro foi no lugar que o Lindomar escolheu. E nós vamos saber se o relacionamento deles realmente vai ser para valer. Primeira impressão passou que você era mais tímida. É? E não é, você é brincalhona quando tem que ser brincalhona, você é séria quando a gente tá conversando sério. Eu sei que você conversa bastante no WhatsApp, porque a gente fica uma madrugada todo dia conversando. Porque você manda mensagem pra mim, né? E você responde. Eu respondo, claro. Tá muito bacana mesmo. Eu acredito que muitas coisas a gente é parecido. Quero ver se a gente consegue passar de uma amizade. Que tá interessante, tá muito bom. Então, assim, Lindomar, eu também tô gostando bastante de te conhecer. Você me mostrou ser um homem maduro,
E eu sempre procurei isso em questão de amizade, de relacionamento. Agora você ficou vermelha. Agora eu fiquei vermelha, né? E continua linda mesmo assim. Obrigada. A gente resolveu namorar porque encontramos sinceridade nas nossas conversas e muitas coisas boas. Foi uma decisão que a gente tomou assim, bem consciente. O próximo encontro agora vai ser na praia dela, em São Paulo. Bom, ótimas notícias. Estamos muito felizes por vocês e desejamos tudo de bom para você, Lindomar e Isabel. E vamos acompanhar esse próximo encontro na praia, na área da Isabel, aqui em São Paulo, né? Sigam em frente, lembrem-se de agir aproveitando o que aprenderam aqui com o amor inteligente. E se você ficou interessado e quer participar do quadro, entre na nossa página no R7 e se inscreva lá. Nossa produção entrará em contato. Mas antes da Isabel conhecer o Lindomar aqui no nosso quadro, ela já estava se preparando para um novo relacionamento, assistindo às nossas palestras todas as quintas-feiras. As palestras são para todos, solteiros como a Isabel e casados como a Mislene e o Marcelo, que quase se divorciaram, mas buscaram ajuda em tempo. Acompanhe. De um lado, uma esposa insegura, muito ciumenta. Você tá olhando pra onde? Até das irmãs dela, ela tinha ciúme. Ele saía pra trabalhar, o meu pensamento era, será que tem alguma mulher sentada no ônibus do lado dele? De outro, um marido frio, que dava mais atenção pros amigos do que pra esposa. Tô falando com você, amor. Calma aí, tô combinando um negócio com meus amigos e já falo com você. A Mislene e o Marcelo foram morar juntos muito jovens. Ela tinha 17 e ele 20 anos de idade. Se casaram 3 anos depois, mas a imaturidade de ambos dificultava o relacionamento. Pelo fato dos ciúmes, pelo fato dele ter muita amizade com mulheres. Eu não queria discutir com ela, né? A estratégia era falar menos. Ele começou a se afastar. Às vezes eu comprava até uma roupa, falava pra ele, olha que eu comprei. Ele, tá bom. Quando a gente começou a namorar, eu achava ela bonita. Mas depois que a gente começou a morar junto, ela começou a engordar, aí eu já não achava mais. Quando eu fazia alguma coisa pra chamar a atenção dele, ele simplesmente ignorava, aquilo foi me deixando mais desanimada. A gente chegou a briga, quase agressão. E eu falei pra ele, olha, eu quero divórcio. Ele olhou pra mim e falou assim, por que você quer o divórcio? Eu falei assim, porque eu não aguento mais essa vida. Eu liguei pra ela, né? Aí ela falou assim, melhor tirar minha vida do que continuar desse jeito. E foi aonde foi que eu peguei o carro mesmo e tentei jogar embaixo da carreta. E ele pegou e falou assim, espera um pouquinho. E colocou meu filho pra falar. Tá assim, meu filho? Filho? Eu falei, ou eu mudo ou eu vou acabar morrendo, né? Então eu comecei a buscar a mudança, né? E quando você voltou para casa, o que você fez? Então, quando eu cheguei em casa, meu filho veio me abraçar, né? E em seguida, eu fui assistir, liguei a TV e eu ouvi o Renato falando sobre a palestra para casados e para solteiros, né? Então a gente começou a frequentar as palestras e colocar em prática tudo que a gente aprendia ali. Eu comecei a prestar atenção e eu vi que eu tava fazendo errado também, né? Peraí, se eu era ciumenta, agora eu tenho, né, que me controlar. Aí eu comecei a ver que ela começou a se dar valor, parou de me seguir. A sua autoestima começou a voltar? Não, eu não tinha autoestima, na verdade, né? Eu pesava quase 100 quilos, né? Então, assim, a primeira mudança foi no peso. Pra mim tá sendo uma maravilha, né? E hoje ela tá em primeiro lugar na minha vida, né? Nossas palestras para casais e solteiros acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Templo de Salomão. As palestras são gratuitas, temos um amplo estacionamento e creche para os seus filhos. Mas chegue cedo, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Porque você, aluno da Escola do Amor, não tira este ano de 2016 para fazer deste ano o seu ano na Escola do Amor, como aluno presencial nas nossas aulas. Então, esteja com a gente nesta quinta-feira, 8 horas da noite. E no próximo bloco... Como não deixar as críticas atrapalharem o relacionamento. O jogador de futebol Edno e sua esposa Fabiana vão contar pra gente. Voltamos já já. Fique aí.
A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Ele era um jogador no início de carreira, ela uma cantora de um barzinho. E ninguém acreditava que eles podiam ter um futuro juntos. A carreira dele começou a decolar e nem assim as críticas pararam. Edno e Fabiana, sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. A gente quer saber como foi a história de vocês, né? E queríamos já chamar a atenção das pessoas em casa. Você que está em casa, você vai entender através da história do Edno e da Fabiana, independente de ele ser um jogador de futebol, que pode, na cabeça de alguns, ser um caso atípico, mas a luta deles como casal é a história de muitas pessoas comuns. Pessoas que, às vezes, para fazer o casamento funcionar, elas têm de lutar contra tudo e todos para provar que aquele amor é verdadeiro. E talvez você está passando por algo semelhante e você vai aprender como que eles venceram e como você também pode vencer. Mas vamos voltar lá no início, no começo de tudo, como a história deles começou há 12 anos. Acompanhe. Comecei a jogar, comecei a gostar do futebol, na verdade, por causa do meu pai. O meu primeiro clube foi o Avaí, né? E aí eu fui me destacando, né? E foi onde que despertou o interesse de empresários. Olha lá, não disse, o moleque é bom. Não tem empresário, hein? E é onde eu fui parar na Europa. Eu pensei que ia mudar de vida, na verdade, e foi tudo uma ilusão. Foi um fracasso total, até porque fui enganado por empresários e aí retornei ao Brasil e eu tive que recomeçar minha carreira tudo de volta. Eu vim de família de músicos. Quando nós nos conhecemos, eu estava cantando também. Poxa, Carol, sua amiga é muito bonita. Nós tínhamos uma amiga em comum. Ele me viu no palco e eu tenho alguém para te apresentar. Tudo bom? Tudo. Esse aqui é meu amigo Edno. Naquele momento tinha me apaixonado, né? A gente começou a namorar, namorou muito pouco, coisa de um mês. E quando a gente se conheceu, ela deixou de viver os sonhos dela para viver meus sonhos. O que foi, amor? Que cara é essa? Meu contrato com o Figueirense acabou e não foi renovado. Eu tô desempregado. A gente chegou a passar fome. Quando a mãe dela tinha dinheiro, a mãe dela dividia com a gente. Por exemplo, se tinha 20, 40 reais, ela comprava metade para nós, metade para eles. Nas nossas dificuldades, assim, eu cheguei a entregar panfleto também. E ele ia treinar, ele treinava de madrugada. O pai dela ficava até as 3, 5 da manhã, a gente treinando numa praça. E ele me servia como um auxiliar ali. Para ficar preparado para que se um dia aparecesse um clube, ele pudesse estar fisicamente bem. Ao mesmo tempo que eu me preparava, vinha aquele desânimo de parar de jogar futebol, porque as pessoas no meu bairro falavam, poxa, você entregou a tua filha para um jogador que é falido. Aí foi onde apareceu uma oportunidade de eu vir jogar aqui em São Paulo, no Noroeste. Agora que eu vou na segunda, eu tô lá. Me lembro que eu cheguei no clube, eu pedi pro treinador, fala com o pessoal, eu vou, como é minha oportunidade da minha vida, mas eu tô passando dificuldade, eu queria que vocês me antecipassem pelo menos algum dinheiro, porque eu tô passando necessidade, eu falei. Eu me destaquei aonde despertou interesse de clubes, né? O Atlético Paranaense veio e me comprou e foi dali que eu comecei a fazer contratos bons, né? Do fundo do poço, eu comecei a subir degrau por degrau, né? Escada por escada.
Então, Fabiana, quem era mais criticado no início? Era ele ou era você? Era um pouquinho de cada um, mas eu acho que eu sou mais criticada hoje, mas na época era mais ele. Era mais ele mesmo. E as críticas vinham de onde? Era mais da sua família? Eram amigos, pessoas assim conhecidas? Que tipo de críticas vinham de onde? Era de pessoas do bairro, pessoas conhecidas do bairro, como nesse bairro onde eu vivia minha vida toda, a infância toda, a juventude toda. Então nós éramos muito conhecidos, assim. Meu pai era uma figura muito conhecida no bairro também. Então ele ouvia bastante. Como ele jogava no Figueirense, no time B do Figueirense, e tinha um salário muito pequeno e logo depois ficou desempregado, as pessoas diziam pro meu irmão, pro meu pai: sua filha, você já tem uma situação difícil, ainda casou com um jogador que nem jogava no time B do Figueirense e ainda é pobre. Aham. E você, ouvindo isso, Edno, como é que você se sentia? Porque, afinal, você como companheiro, como marido dela, cuidador dela, ouvir que você era um fracassado e que não podia suprir para sua esposa, como é que era aquilo? Aquilo, ao mesmo tempo, né, por eu ser ser humano, né, acho que todo ser humano sente, né? Eu sempre colocava dentro da minha cabeça que eu tinha condições e que eu ia dar a volta por cima. Eu sempre digo que na dificuldade foi que a gente se fortaleceu mais. Vocês chegaram a passar fome também. Sim. Verdade. E nem assim abalou a relação de vocês? Não, nem assim. Nem assim. Ele dizia: tu não reclama de nada, eu não posso... eu sempre fui loira, sempre gostei de ser loira e ele dizia: não pode nem fazer o cabelo. Aí eu não ia adiantar reclamar também, não ia mudar. E eu como marido, ficava triste, porque toda esposa, ela quer se cuidar, toda mulher, ela gosta de se cuidar. Uhum. Então, tipo assim, aquilo me deixava, né, assim, revoltado por dentro. Mas vocês não brigavam por causa disso e nem por causa dos comentários? Vocês, por exemplo, você não chegava às vezes influenciada por terceiros, por esses comentários e cobrava dele: pô, peraí, quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Ou você não está vendo que essa carreira de futebol não está dando certo? Você não tinha esse tipo de conversa com ele? Como é que era a sua atitude com ele? Não, nunca cobrei mesmo, assim. Muito pelo contrário, eu que trabalhava para ele poder treinar nas madrugadas. Mas mesmo. você não jogava isso na cara dele, não? Porque muita mulher que trabalha e ela joga na cara do marido, que está às vezes desempregado, que ele não faz nada, que ela que tem que prover tudo para ele. Você não jogava na cara dele? Não, nunca joguei, nunca. Eles devem estar pensando, os dois, nossa, que casal perfeito. Mas, então, mas a gente passou problemas no nosso casamento. Mas nós passamos depois da fama, depois da fama dele. A dificuldade financeira não foi um problema, então, para vocês? Não foi. A gente teve, no nosso relacionamento, a gente teve problema depois que a vida financeira mudou. Depois que melhorou. Quer dizer, na necessidade vocês se mantiveram unidos. Isso, unidos. Na necessidade, unidos. Isso é um ponto muito importante para você em casa, entender que às vezes vocês passam por dificuldades e vocês permitem que essas dificuldades separem vocês. Vocês passam por problemas financeiros, influências de terceiros, pessoas que criticam, que não acreditam no relacionamento de vocês, que fazem comentários do tipo: não vai dar certo, não dou um ano para esse casamento durar. Coisas desse tipo, dessa natureza. E é aí que vocês têm que se tornar surdos a tudo e todos, para que vocês então acreditem e voltem a investir no relacionamento dos dois. Porque se nem vocês acreditam, então o que adianta outras pessoas, algumas pessoas apoiarem? E ver que as dificuldades são oportunidades para vocês se unirem ainda mais. É ali que o amor está sendo provado. Nós vamos falar com vocês depois dessa matéria mostrando a sua carreira, Edna, porque eu quero saber mais quando que os problemas vieram depois da fama. Vamos assistir, voltamos já já. A carreira do atacante Edno começou cedo. Aos 16 anos de idade, ele já era profissional. O primeiro contrato foi com o time catarinense Avaí. Após uma boa temporada por lá, o jogador foi vendido para o PSV da Holanda. De lá, foi defender um time da Polônia, outro na República Tcheca e retornou ao Brasil.
E nesses 3 anos, né, me serviu só de experiência. Né? Esses empresários acabaram meio que frustrando o meu sonho, né? Porque acabaram os contratos que foram apresentados, eu não via a cor do dinheiro, essa é a real, né? Então todo mundo achava que eu era um jogador milionário, que era um jogador rico, por estar na Europa e tal, e não é nada disso. E foi aqui, no campo da Portuguesa, que a carreira do Edno finalmente decolou. Ele se destacou no Campeonato Brasileiro de 2008 e no Paulista de 2009. Edno, que recordação você tem desse campo aqui? É o clube que me deu todas as oportunidades, né? Tanto financeira, como a parte de treinamento, em campo, de jogo. Enfim, foi onde eu consegui virar, né, um dos ídolos do clube. Daqui consegui chegar no Corinthians, joguei no Botafogo do Rio. Os títulos mais importantes foram o Carioca de 2010 pelo Botafogo e de volta à Lusa, ele retornou o time à elite do futebol ao fazer um grande campeonato pela Série B em 2011. Eu vim emprestado e eu falei indo pro Jorginho, eu disse assim, ó, eu tô indo. Ele até me falou assim, o que você vai fazer aqui na Portuguesa? Você tá no Corinthians, cara. Aí eu falei para ele, eu vou dar 50 passos para trás e dar 100 lá na frente. Subiu o time e eu não sei se eu vou ser artilheiro do brasileiro da Série B, mas da Portuguesa eu vou ser. E ele falou assim, tudo que você falou aconteceu e você lutou, você correu atrás. Pô, você para mim é um fenômeno, ele falou assim para mim. E naquele momento a gente se abraçou, chorou, né? A gente subiu para levantar a taça, ganhar a medalha. Para mim foi um momento especial e marcante na minha carreira. Eu não pretendo, né, no momento parar. Eu acho que até por eu me cuidar, né, por eu, né, ter um preparo ainda físico, né, ter condições técnicas, físicas de jogar, eu penso em ir muito longe, sei lá, os meus 38, 40 anos. No encerramento da minha carreira como jogador, eu vou querer trabalhar no meio do futebol, né? Ser um auxiliar, para que futuramente eu possa ser aí um grande treinador aí, né? De repente chegar a treinar uma equipe grande, até mesmo uma seleção brasileira. Bom, então, Edno, as coisas começaram a melhorar para você, claramente fez aí sucesso tanto aqui no Brasil quanto fora, mas aí os problemas antigos financeiros não estavam mais lá, mas houveram novos problemas, foi isso? Verdade. Sim, verdade. Como ele ficou conhecido no Brasil, começou a ter muito assédio de fãs em Facebook, em páginas que faziam. Às vezes mandavam um recado e eu não sabia lidar muito com isso. E isso acabava gerando brigas até entre nós. Já cheguei até brigar em estádio já. Te incomodava, então? Me incomodava. Mas você chegou a brigar em estádio? Como assim? Já cheguei a brigar com fãs, que elas gritavam, ficavam gritando o nome deles e chegar e bater nas costas dela. O marido é meu. E brigar, assim, dentro do estádio, assim. E você, Edno? O que você fazia? Eu falava para ela, você tem que se acostumar, né? Porque isso poderia acontecer. Você tem que estar preparada. Mas isso era o quê? Era insegurança sua, desconfiança dele? Por que você se comportava assim? Era os dois, assim, insegurança e desconfiança, porque aí acabou, como a nossa situação mudou, acabou passando a gerar aquela desconfiança dele, ele vai me trair, vai me trocar. Aí vocês brigavam muito, muito? Brigávamos bastante. Assim. Discutindo. Sim, né? às vezes depois dos jogos, acabava os jogos, eu ficava esperando ele e já ia para casa brigando. Às vezes acabava o jogo ali, saindo do vestiário, acabava de dar entrevista. E sempre depois do vestiário, sempre fica meninos, né, crianças pequenas, aí ficam mulheres, né, e muitas vezes chegava até pedir com educação, assim, a filha com o pai, a mãe, né, e de repente eu já batia a foto meio que contraída. Eu ficava como um xerife ali Então, tipo assim, até mesmo muitas das vezes vinham para cumprimentar, eu sempre tenho o costume de cumprimentar. Ele nunca te deu razão para você ficar desconfiada, assim, ele vai me trair, ou então ele está passando dos limites?
Já algumas vezes sim. Diz ela que sim, mas eu dizia para ela, pô, não dou razão, eu saio, né, do treino para casa, de casa do treino. Aí o que ela achava que você fazia, que passava dos limites, na sua cabeça não? Eu ficava pensando, pô, eu queria saber, eu queria entender a cabeça dela. O que está se passando? Porque às vezes o fã, ele quer chegar perto, né, tirar uma foto, às vezes vai te abraçar. E você, não, de repente, não abraça e dizer, pô, se eu não der um abraço, a pessoa vai chegar pra mim e vai dizer, pô, é um cara... Né, tá se achando tá alguma se achando, coisa. Pô, o cara, que era uns abraços muito apertados. O cara não é humilde, não sei o quê. E aí eu ficava naquela, né, e eu ficava pra ela assim, pô, tem que acabar esse... E aí, finalmente, como que vocês resolveram isso? Quem cedeu? O que mudou? Mudou alguma coisa? Como é que vocês conseguiram, eventualmente, superar isso? A confiança. Passei a confiar mais nele e em mim mesmo também, porque hoje ainda tem isso hoje, só que hoje eu sei lidar com esse tipo de assédio. Ainda tem hoje fãs, então às vezes elas mandam um recado, diz pra ele que eu amo muito, elas escrevem nas páginas, foi legal, eu aviso pra ele, falo sim pra ele e mostro pra ele, olha, sou fã, ele legal. Então a gente aprendeu a lidar com isso, nós dois aprendemos a lidar. Quando você era cantora, não tinha fãs que vinham em cima de você também? Tinha, mas quando nós nos conhecemos, ele também tinha ciúme. Eu dizia para ela, agora você pode cantar, mas vai cantar em casa para mim. Então vocês dois conheceram esse lado da moeda, né? A questão da insegurança, do assédio e tudo mais. Mas aprenderam com a maturidade, o que é importante, entender que dos dois lados é preciso haver equilíbrio. Do lado do que está sendo assediado tem que haver o limite, né? Ele não pode desapontar, decepcionar os fãs, mas tem que saber também os limites, porque ele é uma pessoa casada, tem os limites do fã, não é? Tem. Não pode passar e ultrapassar esse limite. Se o fã entender, que bem, se não entender, não deve ser um problema para você, né? Porque em querer agradar o fã, você vai desagradar a sua fã número 1. Não é verdade? Então, fica difícil. E a pessoa, o cônjuge que está do outro lado, tem que saber também ter a segurança de separar as coisas. Não, essas são fãs e é o trabalho dele. Enfim, não vou ficar me rebaixando por causa disso. Não adianta brigar, né? Não adianta brigar com o seu marido ou a sua esposa por causa disso. O que você precisa fazer é falar firme. E você tem direito, você que é marido, você que é mulher, você tem direito de pedir o que não é legal, né? Então eu lembro que uma vez o Renato, ele tirou uma foto com uma pessoa, assim, que ela nem era jovem nem nada, uma senhora e tal. Mas ele tirou uma foto com ela e parecia que era a esposa dele, porque ele estava abraçado com ela e era só os dois. Olha, né? eu nem me lembro dessa foto, mas ela lembra. Era só os dois. Né? E eu falei pra ele, olha, você não vai postar essa foto. Mas qual o problema? Ela é uma senhora, mas não faz sentido. Se tivesse, por exemplo, se eu tivesse na foto, não ia ter problema. Mas parece que vocês são um casal e eu não gosto. Acabou. Eu só falei, eu não gosto e acabou. E ele não postou, ele não usou a foto. Eu faço a mesma coisa. Então eu tiro a foto e eu tenho os meus limites. Eu não vou abraçar, eu não vou encostar muito, porque eu sou uma mulher casada. Então eu acho que cada um tem que ter esse entendimento, que depois que você casa, você agora deve respeito também àquela pessoa, né? Então, eu sou totalmente a favor de limites. Assim, já aconteceu? Eu sei, é que a gente sabe como é que a mulher, os homens, eles são muito inocentes. Sim. Agora né? de mulher para mulher. Sim. E as mulheres, elas, a gente conhece a cabeça delas, né, Fabiana? Muitas mulheres, elas são maliciosas. Assim, com o tempo, né, você vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Porque estava ainda se acostumando também com aquele processo de fama, muito jovem, né? Então eu passei, ainda hoje, né, quando eu vou tirar uma foto, né, eu não procuro não abraçar. Muitas das vezes a pessoa, né, ainda falo para ela, tem pessoas que vêm e abraçam, tá vendo que a gente não está querendo colocar né, só chega do lado, mas tem pessoas que abraçam.
E aí eu, né, posso, o que eu posso fazer? Eu vou tirar a mão da pessoa e dizer não? Então, tipo assim, então a gente começou a conversar e começamos assim, a entender, né, e ficou assim a nossa relação muito mais tranquila em relação a isso. Hoje ela, né, tem esse discernimento das coisas para que não voltasse a ser como antes, né? E, novamente, isso não acontece somente com gente famosa, porque você pode ser uma pessoa anônima e lá no seu trabalho tem pessoas que querem, às vezes, tirar uma foto mais juntinho com você, querem colocar a mão no ombro, querem fazer algum tipo de... Não só isso, ter um né? comportamento. Outras coisas também. Palavrinhas, mensagens no celular, no WhatsApp, ó, meu amor, bom dia, meu amor, e coisas assim. Se você não cortar, isso vai começar a trazer problemas para o seu relacionamento. E duas questões. Tem o ciúme exagerado, que não é bom, e tem a falta de respeito, que também não é bom. Então tem que haver o equilíbrio das duas partes. Os limites, né? Você tem que ter cuidado para não dar intimidade para outras pessoas. O homem também, né, tem os seus ciúmes, né? Mas o homem não demonstra tanto como a mulher. Né? Já chegou de a gente estar no shopping e de repente o rapaz passar a mão nas costas dela, né? E depois quando a gente chegou em casa, ela disse, o rapaz fez isso e tal, não contei na hora, porque de repente eu fiquei com medo da tua reação, né? Então acontece, não só com o homem, mas também com a mulher. Os dois têm que vigiar e se respeitar um ao outro, né? Bom, mas vocês superaram, estão superando, estão vencendo tanto na pobreza quanto na riqueza, no anonimato quanto na fama, e isso é que é importante, é o casal saber manter o casamento e a relação acima de todas as coisas. Os casais têm que aprender a manter o relacionamento acima das tribulações, das dificuldades, do assédio, do ciúme. Se vocês se verem acima dos outros e das outras coisas, então vocês vão passar por tudo. E no final, os outros vão ter que aplaudir, né? Como hoje, as pessoas que não acreditavam em vocês têm que aplaudir, têm que tirar o chapéu, têm que falar, bom, realmente eu estava errado. Não é? Essa é a ideia. Bom, muito obrigado pela participação de vocês, pela história e muito sucesso ainda pela frente, tá bom? Obrigado. Okay. E atenção, alunos, se perderam alguma parte do programa e querem rever, é só acessar o R7 Play. Obrigada, alunos, e até semana que vem. Tchau.